Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live de domingo. Nós aqui com Paulo Gala, Elias Jaburi, Wallace Moreira. Eu sou André Roncalha, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Nós vamos hoje falar de um tema que é um tema espinhoso, ao mesmo tempo fundamental, que é entender a riqueza invisível das nações. A dinâmica do desenvolvimento econômico, como a gente já vem falando já há bastante tempo, basicamente consiste em você sair de ativos que são tangíveis, densos em materialidade, né, máquinas, e migrar na direção de ativos intangíveis, baseados em conhecimento, atravessando desde a agricultura até ao sistema mais sofisticado de software e serviços, né, de complexidade avançada, a gente tem perpassando o conhecimento. Então, nessa live, a gente vai discutir um pouco a dinâmica da produção do conhecimento e também os seus efeitos socioeconômicos, seus efeitos em termos de economia política e como isso se traduz na dinâmica social, não apenas do Brasil, mas também de vários países. Vocês talvez não saibam, mas quando eu e o Paulo, a gente organizou o nosso livro Brasil, uma economia que não aprende, inicialmente ele foi feito como um livro de bolso, né? Eu e o Paulo, a gente ia, na verdade, fazer uma versão sintetizada do livro inicial dele, Complexidade Econômica, e a editora acabou não conseguindo produzir no tempo que a gente queria, então a gente decidiu fazer um voo solo, e nós fizemos, então, essa vaquinha direto na internet, né, um crowdfunding, e foi um sucesso, a gente conseguiu imprimir o livro, a gente vai conseguir fazer, né, muita coisa, assim, enviar para várias bibliotecas, distribuir esse conhecimento de uma maneira bastante ampla, e por isso, novamente, a gente agradece a todo mundo que nos acompanhou, que deu apoio aqui ao projeto, mas durante a confecção dessa campanha, surgiu a necessidade, o pessoal pediu muito para a gente organizar um curso com base no livro. E aí a gente é pouco ocupado, né? A gente sempre fala do Paulo ser um robô, e aí a gente falou, não, a gente precisa organizar esse curso. E a gente passou, basicamente, 8 meses do ano passado, né, durante a pandemia, pensando, desenvolvendo esse curso. Então, a gente, finalmente, em dezembro, conseguiu concluir a gravação, organização bonitinha. E a gente, hoje, vai fazer um convite para vocês aparecerem num grupo no WhatsApp. A gente não quer poluir a nossa discussão aqui com isso, mas a gente está dando esse feedback, esse retorno a vocês, porque vocês solicitaram isso para a gente. Então, a gente vai deixar um link aqui para quem tiver interesse nesse curso, apenas para quem tiver interesse, que entre neste link. A gente é um post que o Paulo fez no blog dele, e lá tem um link, caso você queira saber mais informações sobre esse curso que a gente deve lançar aí nos próximos dias. Então, fique antenado e apareça, porque vai ter uma condição especial para vocês que sempre nos apoiaram, que sempre nos seguiram e nos dão tanta força ao longo dessa trajetória, que sempre é, né, muito desafiadora de divulgar um conhecimento que não está no mainstream, né, não está na corrente central da imprensa. Então, com isso, eu agradeço demais a presença de vocês e, em particular, o pessoal da Turma Boa, que essa semana deu uma força muito grande, né, o pessoal que segue, que é eleitor direto, que são entusiastas do Ciro Gomes, ajudaram bastante a gente a conseguir o acesso à assessoria deles. Eles responderam, ainda não confirmaram, mas há uma chance muito grande de a gente vir a ter uma live com o Ciro Gomes. Então, assim que tiver alguma novidade, eu trago para vocês, mas quero, desde já, agradecer demais o apoio, que foi fenomenal nessa semana, não apenas a essa live, mas ao canal como um todo. Sem mais delongas, hoje nós temos, então, uma discussão que certamente vai transcender essa live, basicamente porque eu vou pegar só um indicador para vocês. Este livro do David Walsh, que chama Conhecimento e a Riqueza das Nações, como vocês podem ver, ele trata apenas de o pedaço moderno, ocidental, da produção do conhecimento sobre o conhecimento em economia. Ou seja, é uma discussão teórica sobre um artigo que rendeu o prêmio Nobel ao Paul Romer, em que ele traz essa discussão sobre o conhecimento. Então, é evidente que quando a gente for tratar não apenas do Ocidente, mas do Oriente, de toda a história, dificilmente a gente vai conseguir exaurir esse tema. Mas esse tema, como eu coloquei no início, ele atravessa todas as nossas discussões sobre o desenvolvimento. E aí, começando já aqui a nossa discussão, e já agradecendo o Paulo, Elias, Wallace, novamente, por voltar aqui neste domingo, que a gente espera, né, tenha vida longa esses encontros dominicais. O problema do conhecimento
é que ele é difícil de aprisionar. Quando você produz o conhecimento, ele é fácil de fugir, de atravessar ali por os seus dedos e outras pessoas copiarem, outras pessoas utilizarem. E a gente sabe que a dinâmica do capitalismo é uma dinâmica de apropriação. É uma dinâmica que é regida essencialmente pela propriedade. E aí a gente tem uma série de institutos, uma série de dispositivos que vão aparecer ao longo da história do capitalismo, né, pegando ali pós-modernidade, para tentar aprisionar o conhecimento. A forma mais explícita disso vai ser exatamente o registro de patentes. Mas, como a gente vai discutir aqui, isso também é um dispositivo limitado. O que eu queria colocar para vocês, inicialmente, pegando a história do pensamento econômico, para a gente já trazer aqui o Paulo, Elias e o Wallace, o Marx, ele descreve, numa notinha de rodapé, para o nosso, né, desgosto, ele descreve a economia como a história crítica da tecnologia. Então, parem para pensar no que isso significa. O Marx está dizendo, olha, estudar o capitalismo é essencialmente fazer uma história crítica do desenvolvimento tecnológico, do progresso técnico. Por que o progresso técnico vai derrubando os muros da cultura, os muros dos hábitos, dos maneirismos, todos esses, vamos dizer assim, esses territórios muito fechadinhos que as classes sociais dos modelos anteriores erigiram para proteger o seu poder. O capital vai destruindo isso, levando ao progresso tecnológico cada vez maior. E com isso gerando uma série de dinâmicas sociais, que podem vir desde a completa organização social estável até uma dinâmica bastante entrópica, no sentido, né, de muita agitação social, de revoltas e assim por diante. Então, para começar, como é um tema muito chave, eu vou pedir para o Paulo fazer uma breve abertura sobre a importância do conhecimento na riqueza das nações e como que a gente pode enquadrar isso num conceito que nos ajude a interpretar aquilo que vem ocorrendo mundo afora, principalmente, né, nessa semana, e daqui a pouco a gente vai falar disso, em que nós tivemos dois empresários da área de tecnologia passando por situações muito adversas. A primeira, o Elon Musk se tornou o empresário mais rico do mundo, com 180 bilhões de dólares. Eu peço que você pare por um minuto para refletir como que uma pessoa tem 188 bilhões de dólares. E tivemos a história do Jack Ma, que aparentemente sumiu, ninguém sabe onde ele se encontra, né, que é um empresário chinês da empresa Alibaba, né, que é um dos maiores empresários hoje na China e que está, por assim dizer, rivalizando com o modelo chinês de organização econômica. E por isso, essa dinâmica, a gente tem aqui o Elias para analisar. E tivemos também, né, a dinâmica interessante da LG e da Samsung, que está ganhando cada vez mais corpo na imprensa, e o Wallace também vai nos ajudar aqui a entender. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindas e bem-vindos. Paulo Gala. Boa tarde, André, Wallace, Elias, todos os amigos aqui, todos que nos ouvem. É um prazer enorme estar aqui no domingo para discutir esse tema exótico que a gente adora, né, que é economia e desenvolvimento econômico, mas fico feliz de saber que tem mais gente nos acompanhando nessa discussão, né, que na verdade é uma discussão da maior relevância, porque no final do dia, quando você quer entender o que está acontecendo com o Brasil, com pobreza, desigualdade, falta de empregos, etc. e tal, fatalmente você passa pela discussão de economia. Começando então pela tecnologia, que o André deu o pontapé inicial, a maneira mais fácil de entender o que é desenvolvimento econômico, ou seja, o que é o enriquecimento de um país e a melhora de qualidade de vida das pessoas, é entender que isso é a produção de tecnologia. Existe uma confusão fundamental no Brasil e em outros lugares do mundo, mas acho que na mídia brasileira isso fica muito claro, que é a ideia de que consumir tecnologia enriquece um país. Então, a primeira demarcação que eu queria fazer é a seguinte: produzir tecnologia é muito diferente de consumir tecnologia, né? Até fiz um post no blog esses dias, que a turma gostou muito, que é o seguinte: o Japão rico produz PlayStation, o Brasil pobre joga PlayStation. Então, ao jogar PlayStation, a gente não vai em lugar nenhum, a gente precisa produzir o PlayStation, a gente precisa produzir a tecnologia e produzir o conhecimento. É isso que gera valor adicionado, é isso que gera altos salários e é isso que gera bons empregos. Consumir tecnologia não gera, produzir tecnologia gera, né? Isso é o que a gente chamava antigamente de progresso técnico, né? O estudo do progresso técnico, e nem lembrava dessa citação do Marx, André, que é maravilhosa, né? De você estudar o desenvolvimento econômico como o estudo da tecnologia, né? Hoje em dia eu gosto de usar o termo mais pop, que é a subida da escada tecnológica, né? Que, aliás, é a tema-chave que está lá no nosso curso,
que você comentou aqui já no início da conversa, que está no nosso livro também, e que ajuda bem a entender o desafio que o Brasil tem, o desafio que os países emergentes têm para enriquecer, que é subir essa escada tecnológica. Todos os países ricos estão na fronteira tecnológica. Eles produzem o que há de mais sofisticado, de mais avançado, de mais complexo no mundo. E nós, países pobres e emergentes, consumimos isso, né? Por isso que a gente é pobre e emergente, e por isso que a gente não é rico. E poucos países do mundo conseguiram fazer essa transição recentemente. Um deles é a Coreia, aqui representada pelo nosso querido amigo Wallace Moreira, e outro deles é a China, aqui muito bem representada pelo nosso digníssimo amigo Elias, né? A transição de consumo de tecnologia para produção de tecnologia é uma das coisas mais difíceis que existe para se fazer, né? É dessa transição que depende o enriquecimento do país e a geração de bons empregos com bons salários, né? Então, a gente vai, obviamente, passar essa live discutindo esse tema, e isso é o que está no nosso livro, e também é o que está no nosso curso, que a gente vai lançar nos próximos dias, o Brasil, uma economia que não aprende. Eu queria só dar 2 exemplos rápidos, e já passo a palavra para vocês. Primeiro, revelar um pouco aqui a minha depressão, porque hoje à tarde eu estava assistindo um vídeo sobre Tianjin, acho que eu até mandei para vocês, mostrando que Tianjin hoje na China é a líder mundial já de tecnologias verdes, especialmente de motores elétricos. Então 100% dos ônibus de Tianjin já rodam com eletricidade, e estamos falando de 12 mil ônibus, eles têm mais ônibus já. Aliás, Tianjin já é muito mais importante que São Paulo, né? É a 3ª maior economia da China e é o Vale do Silício chinês, né? Então eles já fizeram a transição para uma frota de ônibus totalmente elétrica. Eles têm 12 mil ônibus, o Brasil tem 11 mil. E eles também já fizeram a transição para a frota de táxis totalmente elétrica. E só para dar uma indicação de como o governo tem um papel-chave nisso, hoje, se você quiser ter um táxi em Tianjin a gasolina, você precisa pagar uma licença de $40 mil. Isso é o que o governo, o município de Tianjin te cobra para você dirigir um maldito carro barulhento e fedido que solta sujeira pelo escapamento. Então, Tianjin hoje é uma cidade em que reina o silêncio, porque os ônibus são todos elétricos, e eles têm vários trens daquele de VLTs, tudo elétrico, e toda a frota de táxi é elétrica. Então, a minha depressão vem, né, de, obviamente, ver o que acontece na China e o que acontece no Brasil, que já, enfim, é tão desesperador que eu vou até já mudar para o segundo exemplo aqui que eu queria. Só uma coisa, Paulo, o pessoal está falando para você não dizer que você entra em depressão, porque se você entra em depressão, eles não sabem o que eles fazem. Tem que ser realista na análise, mas otimista no espírito, né? Então, vamos lá. O outro dado que eu fiquei chocado, e o grande Elias, ainda dentro de uma nota de pé de página do primeiro exemplo, o Elias é o grande conhecedor do sistema ferroviário e da indústria de produção de trens na China, né? Ele, me lembro bem que ele fez um mestrado dele sobre isso. Hoje, a malha de trens de alta velocidade da China é 500 vezes maior do que a malha americana. Vou repetir o número para vocês não acharem que eu me enganei. 500 vezes maior do que a malha americana. Quando eu vou para os Estados Unidos, até uma postura até meio arrogante minha, mas eu tenho um pouco de dó. Porque você vai naquele aeroporto de JFK, que chega a ter buraco na pista onde o avião pousa, as escadas rolantes quebradas, aí você pega o trem, não sei, o André que já teve muito lá fazendo doutorado, você pega aquele trem para você ir de Long Island até o centro de Manhattan, é um negócio deprimente, assim, deprimente. Você fala, cara, isso daqui, né, é um país decadente, o que aliás só foi confirmado pelos eventos da semana passada. Mas o exemplo segundo, em 1 minuto, uma matéria da The Economist maravilhosa nesse final de semana, mostrando como os painéis fotovoltaicos, né, que hoje são talvez a fronteira de crescimento de energia verde, foram criados lá atrás com um investimento pesado do governo americano, né? Uma coisa que eu achei tão legal, a matéria que eu escrevi um resuminho lá no meu blog, tem um parágrafo, e eles mostram como foi a demanda por satélites da NASA que, em última análise, acabou criando a indústria de painéis fotovoltaicos, né? Um cara, sem querer, lá no Bell Labs, descobriu que se você joga a luz num determinado material, ele transmite, ele produz energia, né? Eles, na verdade, estavam tentando fazer um aspirador de pó mais eficiente. O cara queria fazer um botão liga e desliga mais eficiente, né? Mas ele, sem querer, descobriu a coisa fotovoltaica. E eles não sabiam muito bem o que fazer com aquilo e tal, e o governo americano estava procurando fontes de energia alternativa para os satélites no início da corrida espacial. E eles acabaram colocando muita demanda para a produção de painéis fotovoltaicos para os satélites, então que segurou a indústria
de painéis fotovoltaicos nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos foi a indústria bélica em geral e de satélites, né? Então está aí um exemplo de como o governo é chave para ajudar no desenvolvimento tecnológico, como foi na China. A China hoje é o país da fronteira de energia verde do mundo. O Elias pode falar bem mais sobre isso para a gente, mas o grande líder hoje, a meu ver, do mundo de energia verde é a China. E vejam que a China, há 5 anos atrás, era tida como a vergonha do mundo em termos de sujeira, de poluição, com os aeroportos de Beijing fechados por conta de poluição. O último ponto é a informação, o conhecimento e a tecnologia não é produzida espontaneamente pelo mercado. Tá? Esse é um dos setores onde existem as maiores falhas de mercado. Né? Por qualquer ótica que você olhe, e o André estava explicando um pouco, se você deixar só para o mercado, ele não vai produzir tecnologia, ele precisa da ajuda do Estado, ele precisa de instituições criadas pelo Estado, de mecanismos para tomar risco, para fazer financiamento público, para colocar subsídios, né? É um setor em que o mercado funciona muito mal. Não quero dizer que é evidente que a iniciativa privada produz a tecnologia articulada com o Estado, mas a ideia é de que se você deixar para o mercado, ele tudo resolverá. Em tecnologia, esquece. Nem na fronteira tecnológica, nem em países que estão precisando de fazer catching up como o Brasil. E paro por aqui, devolvo a palavra, mas depois eu quero falar mais. Você vai falar muito mais. Querido Elias Jabbour, como a gente colocou nessas duas primeiras falas, o conhecimento é essencialmente um bem comum. Né? Então, ele pode ser apropriado, ele pode excluir pessoas, mas ele, em geral, ele é bem comum, ele é fácil de ser copiado, ele é fácil de ser imitado, então isso gera o que os economistas chamam de um problema de coordenação. Então, quando não tem problema de coordenação, o mercado resolve, né? O que na literatura se diz, ele ordena as preferências da sociedade. Por quê? Nesse regime teórico, o problema é a escassez. Tem uma escassez de recursos e eu tenho que colocar onde eu acho que é melhor, onde vai render mais frutos. Só que quando a gente trata do conhecimento, tem um problema de como usá-lo, de como direcionar o esforço da sociedade para produzir aquilo que a sociedade precisa, e não necessariamente aquilo que o mercado, naquele momento, acha que é importante. A China consegue fazer uma fusão desses dois regimes de ordenamento de preferência que causa uma pane na cabeça do analista ocidental. Então, coloca para a gente como que você vê, a partir dos seus estudos sobre China, que a China nos ensina a lidar de maneira, vamos dizer, equilibrada, eu não gosto do termo, mas balanceada entre o regime público e o regime privado na produção do conhecimento e na inovação. Seja bem-vindo, Elias. Primeiro, quase boa noite a todos. Eu fico aqui muito feliz de estar com meus grandes amigos, né? Talvez essas 3 pessoas sejam as pessoas que grandes presentes que eu ganhei no ano passado, né, apesar do Paulo que eu conhecer há mais tempo. Essa questão da China e conhecimento, força produtiva, o Marx colocava a ciência e tecnologia como força produtiva, ou seja, como parte do capital constante, e, portanto, para a produção de tecnologia precisava de uma maior massa de investimento. Aí entra a questão do capital financeiro e o papel do capital financeiro na produção de tecnologia, ou seja, não é uma discussão das mais fáceis de se fazer. Então, eu preferi fazer aqui... Mas, Elias, fica tranquilo, que eu vou te dar 2 minutos para você falar. Não, você tem 2 minutos, Elias. Estou brincando. Não, eu acredito. Então, aí eu fiquei, enquanto o Paulo Gala falava, eu estava tentando ordenar meu pensamento aqui para poder responder a questão que você colocou inicialmente, e agora você lança outras questões que me ajudaram a organizar meu pensamento em relação a isso. Eu acho que o ponto de partida é perceber que existe um fato econômico no século XX, que, sob o ponto de vista particular, é o grande fato econômico do século XX, que é o planejamento econômico. Né? Ou seja, o planejamento econômico ele é inaugurado a partir de mudanças institucionais que foram possibilitadas a partir da Revolução Russa. Né? Então, a Revolução Russa é o ponto de partida, vamos dizer assim, da aplicação em grande escala da planificação econômica. A China, ela se utiliza do planejamento econômico para utilizar conscientemente toda essa capacidade produtiva instalada, produzida, tecnologia, conhecimento, etc. A grande questão também passa, ou seja, planejamento econômico, utilização consciente disso em prol da sociedade, aquela coisa toda que nós já sabemos. Qual que é o estágio de desenvolvimento que se encontra a China hoje, tá? E como localizar, por exemplo, o papel da tecnologia, o papel do Partido Comunista, o papel do poder político, que para mim é fundamental, ou seja, ele vem antes de toda essa discussão, tá? Porque o conhecimento ele é poder, e ele é utilizado por quem exerce o poder político, né?
Então, essa questão das classes sociais, a questão do Partido Comunista ou do Partido Republicano, ou seja, quem comanda o processo político é fundamental para entender essa dinâmica. E o que aconteceu com o Jack Ma, né? Então, o que eu estou colocando, a discussão que eu trago aqui é a seguinte: a China passou durante 30 anos, 35 anos, construindo, aliás, desculpem, o Marx fala, é que não tem a capacidade de Paulo Gala de falar assim, o Paulo Gala é um gênio. Obrigado. É bom ter amigos assim, não vou nem te interromper, já que você falou isso daí, obrigado. Mas foi calculado isso que eu falei, viu? O Marx falava em setor produtivo e improdutivo da economia, sabe? O tempo inteiro ele trabalha com isso. O setor produtivo é aquele que gera valor, né? E o setor improdutivo é aquele voltado à realização das necessidades espirituais das pessoas, que é educação, que é saúde, que é toda essa massa de produtos públicos, né? de bens públicos voltado ao enriquecimento espiritual das pessoas. Só que a pré-condição para que exista esse setor improdutivo da economia é ter um imenso setor produtivo, né? É capaz de gerar valor excedente, a partir desse valor excedente, você construir esse setor improdutivo. A China está no momento hoje atual de uma transição, vamos dizer assim, em que após passar 35 anos construindo um imenso setor público, um imenso setor produtivo da economia, né? Chegou a hora de construir, de fato, um largo setor improdutivo da economia, que seria, no caso aqui, a construção do welfare state, né? E é aqui que entra o conflito básico entre um país que tem 500 milhões de pessoas que ganham 150 milhões de dólares, 150 dólares por mês, e a existência de 600 e poucos bilionários. Ou seja, esse novo estágio que se encontra a China hoje, de se construir o maior welfare state da história da humanidade, que eles vão conseguir construir, demanda uma nova relação entre o Estado chinês, o Partido Comunista, e a própria burguesia que eles criaram a partir dos anos 90. Né? É aí que existe o choque entre o Partido Comunista, Xi Jinping e Jack Ma. Porque desde 2015, por exemplo, o Xi Jinping ele fala para pessoas que ganham, a base social dele é essa que eu falei aqui, essa massa de gente que ganha 150 dólares por mês, que são, em sua maioria, provindos do campo, ou seja, eles são camponeses, com uma profunda mentalidade igualitarista, e que quando elas estão putas assim da vida, elas colocam a foto do Mao Tse Tung na porta de casa, para demonstrar o descontentamento, ou seja, a foto de um camponês igualitarista. Né? Então, enquanto que no Ocidente a existência de bilionários é uma coisa que as pessoas elas fetichizam, querem chegar lá, na China não é uma coisa que cai muito bem isso daí. Chega a ser ofensivo para a grande massa do povo a existência desse fosso social que existe na China hoje. O Xi Jinping tenta enfrentar isso daí, né? Ele coloca no ponto, olha, vamos tentar combinar regras de relacionamento a partir de agora, não é? Para e passo a uma maior, vamos dizer assim, intervenção do Estado na economia, no sentido de avançar sobre os ativos privados da economia, isso desde 2012, do ponto de vista da política, a obrigação do do setor privado admitir um CEO membro do Partido Comunista, ou seja, é uma invasão direta, ou seja, o controle direto do Partido Comunista sobre o setor privado. E nos últimos 5 anos, a elevação da presença do Estado sobre ativos privados chineses, ou seja, o que era 5% há 5 anos atrás, hoje é 20%, ou seja, 20% dos ativos privados chineses estão sob o controle do Estado. Não é? Então é evidente que isso gera um conflito que o Jack Ma colocou a cabecinha para fora, porque ele é parte ele é de uma parte da burguesia chinesa que está amplamente interessada na existência do setor privado, financeiro privado, e da abertura de contas de capitais, que significa, estrategicamente, no fim do socialismo na China. Não é? Então, o que aconteceu essa semana é exatamente isso, ou seja, um enquadramento político, vamos dizer assim, que não é a figura do Jack Ma. Existe mais gente envolvida nisso daí, né? Para remover um obstáculo para que a China alcance um estágio superior do seu desenvolvimento, que é o que eu chamo aí de nova economia do projetamento. Basicamente é isso inicialmente que eu queria colocar. Eu posso voltar aqui mais à frente. Não, acho que tem muita coisa para a gente falar. É quase uma tortura falar para você falar isso tão brevemente, né? Mas é apenas para a gente ir provocando a nossa plateia aqui. E eu acho que você toca num ponto importante que
permite que a gente traga o Wallace com uma deixa impecável, porque a Coreia cometeu este erro, né, de nos anos 90 ceder a essa pressão agora que a China sofre de abrir a sua economia, abrir a sua conta de capitais de uma maneira não planejada, de uma maneira talvez muito desejosa de fazer parte dos ricos do mundo, né, e com isso acabou cedendo demais. Então, Wallace, como que você vê, né, a trajetória da Coreia de uma economia muito pobre inicialmente, que, né, teve todo o conflito nos anos 50 entre as duas partes ali do país, de repente hoje está na fronteira da tecnologia, tendo passado por muitos trancos e barrancos ao longo do caminho, tanto políticos quanto econômicos. Cara, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez o convite. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui com vocês três, né? E aí, assim, cara, eu quero começar com o furo, entendeu? O Elias não quer falar, mas eu falo, eu não sei se guardar segredo. O Jack Ma tá guardado na casa dele, o Elias que tá no processo de disciplina. Eu acho que se ele abrir o armário ali, Wallace, ele abriu o armário, saiu. Ele tá aí, ó. Vocês não perceberam. O paradeiro, foi descoberto o paradeiro. Tira a camiseta, é isso, Elias. Isso, sabe, Timão? A primeira coisa do Elias, não é à toa essa mudança de cenário do Elias, né? Lembre que na live dele o outro cenário. Exato. Ele precisava de mais um quarto. Ele pegou um apartamento com mais um quarto. Entendeu? Justamente quando o Jack Ma... Daqui a pouco vou trazer a foto do Kim Il-sung, hein, velho? Você começa a falar do Parque. Vou trazer a foto do Kim Il-sung. Cara, então, assim, deixa eu falar agora coisa mais um pouco séria. A questão da Coreia envolve um processo de estratégico que tem hoje um economista muito famoso do ponto de vista schumpeteriano, né? Porque quando a gente está falando aí do conhecimento, da informação, a gente está basicamente adotando a linha schumpeteriana para falar de estratégia de desenvolvimento, né? Enquanto tem muitos autores, como por exemplo a Acemoglu, está usando muito a questão das instituições e para debater o porquê que as nações são ricas e pobres, né? Ou ultrapassa a questão da armadilha da renda média, ultrapassa a barreira do crescimento, né? Para chegar à riqueza, que é o que a China está fazendo. A temática que a gente está abordando aqui é basicamente a questão da tecnologia, né? O papel do conhecimento que está associado ao desenvolvimento tecnológico. E a Coreia, né, nessa estratégia, ela adotou estratégias muito bem diferenciadas, né, no sentido de setores específicos, de pular algumas cadeias do processo de inovação para alcançar essa estratégia de desenvolvimento. Agora, basicamente, o ponto em comum, se a gente pegar todos os setores de estratégia de desenvolvimento, André, para ultrapassar aquela questão da pobreza, da destruição, né, brutal que a Coreia passou depois da Guerra da Coreia, essa aliança entre Estado e setor privado no processo de construção do Sistema Nacional de Inovação, né? E isso passa, basicamente, em como aproximar a universidade também, os institutos de pesquisa, né? Eu e o Paulo, nós escrevemos um artigozinho lá para o blog dele, nesse final de semana, como é que a Coreia montou uma estratégia, por exemplo, de pular etapas para avançar e ultrapassar o Japão na fabricação de LCDs, né, de telas de televisão. E a Coreia hoje é um dos países mais competitivos nesse setor, né? E aí tem o Kim Il-sung, que eu gosto muito, é um autor que eu tenho lido muito, né? Ele coloca basicamente que um dos pontos da Coreia, e eu acho que entra de novo, cara, aqui numa questão, não é lobby que a gente está fazendo, é uma preocupação com a condição da economia brasileira, porque a visão do Kim Il-sung, ela reforça mais ainda a importância da CEITEC, né? Esse tema reforça muito a importância da CEITEC para nosso país, né? Porque, veja, o que o Kim Il-sung mostra nos livros, nas obras dele, que Taiwan e Coreia do Sul, e é o que a China está fazendo, né? Ele tem um capítulo todo que ele fala sobre a China, adotar uma estratégia de ultrapassar a armadilha da renda média para ser um país rico, focando em setores específicos que tem um processo de inovação constante, né? É o que eles chamam de ciclos de vida do produto de curto prazo, ou ciclos tecnológicos de curto prazo. Por exemplo, semicondutores, celulares, esses produtos, eles têm um processo de inovação constante, né? E esse processo de inovação, ele vai identificar, vai abrir janelas de oportunidade. E aí que esses países, quando ele tem uma política interna de desenvolvimento, de fortalecer o setor de inovação, né, de pesquisa, de desenvolvimento, de conhecimento, de formar conhecimento, porque qual que é a ideia dele? A Coreia, ela construiu a sua capacidade, que é através do investimento no processo de formação, né? E isso não só
de forma isolada, o que eu sempre chamo a atenção em relação à Coreia. Não se pode tratar a Coreia e ficar achando que foi só educação. Para isso, formou os chaibos, né? Porque você tem empresas nacionais, é uma das variáveis que ele calcula, né? É mostrar que você ter empresas nacionais que internalizam o conhecimento, né, para difundir o conhecimento entre os setores específicos, né, considerados estratégicos, é essencial. É por isso que a Huawei, né, é uma empresa estratégica, é por isso que a atuação do Xi Jinping em cima do Jack Ma é fundamental. Porque se alguém rompe com os interesses do país, ele pode prejudicar o processo de fortalecimento para ultrapassar a questão do que o Elias coloca sempre como um grande desafio da China, que é crescer e distribuir renda. A Coreia conseguiu fazer isso, né? Criando leis, por exemplo, em plenos anos 90 e 2000, que aproximasse mais a universidade das grandes empresas, formando muitos engenheiros. E aí, veja, André, a Coreia faz a abertura de forma equivocada do ponto de vista macroeconômico, colocando o país numa condição de vulnerabilidade para ganhar um selo, que era um país da OCDE, de forma equivocada, na minha concepção, e os dados mostram isso, mas do ponto de vista microeconômico, a Coreia tinha muita clareza que se adotasse aquelas reformas, né, atendendo a um pedido ou uma pressão da OCDE, do Fundo Monetário Internacional, à época, quebraria os grandes chaibos. Então, essa parte microeconômica, eles não vão adotar. É diferente, por exemplo, como o Danny Hoderick coloca, né, que os países da América Latina adotaram essa história. Eu não me contenho, vou ter que interromper. Só fala que Shaibol é Samsung, LG, Hyundai, só para ligar a tecla SAP. Desculpa, o Chaibol são as grandes empresas sul-coreanas. E aí um ponto interessante, né? Porque, veja, em plena crise, a LG, a Hyundai, por exemplo, e a Samsung estão quebrando recorde de lucro. Né? Os caras estão vendendo absurdo, os caras estão... E aí a China é um ponto interessante, porque a China é um país que pressiona a Coreia do Sul para elevar o seu nível de competitividade. E para finalizar aqui minha fala, é só lembrar que hoje, cara, enquanto esses países, a gente está falando de conhecimento, hoje saiu uma reportagem no Globo mostrando a fuga de cérebro no Brasil, de engenheiros, de pessoas qualificadas que trabalham justamente nesse setor. E é justamente, veja, você tem fuga de cérebro no Brasil, enquanto vários estudos vão mostrando a relevância e a importância de setores como esses, como a CETEC, né, o CETEC, um setor estratégico, né, para poder desenvolver... Tecla SAP, CETEC é a empresa brasileira que produz semicondutores. Desculpa. Diga-se de passagem, a única empresa na América Latina que fabrica isso. Né? Só para explicar, semicondutores são utilizados para produzir chips, que servem para rastrear produtos, bens, animais. Boa, isso é a tecla SAP. Eu falo isso porque as pessoas falam, vocês falam de semicondutores como se todo mundo soubesse o que é isso. O que é algo que semiconduz? Eu não entendo isso. É um insumo básico. Fala logo chip, né? Fala chip, é melhor. Não é? É melhor. Então, assim, enquanto o mundo... E a gente está perdendo mão de obra, né? E aí, veja, cara, os caras estão usando de todos os mecanismos, né, para poder fechar a empresa, fabricante de chip. Não sei se as pessoas... Aquilo que o Paulo falou logo na fala dele inicial, nós temos a possibilidade de ser produtores e não só consumidores, e nós estamos, de forma deliberada, inclusive nomeando um membro do TCU, né, que é amigo do Paulo Guedes, da família Bolsonaro, para fechar a empresa. Um cara que desde sempre foi contra o CETEC, né? Desde sempre. Então, André, basicamente o que a Coreia do Sul e Taiwan, por tabela, fizeram, esses dois países, eu estou citando Taiwan porque o estudo do Kim Lin toca Taiwan, China e Coreia. Esses países estão adotando uma estratégia de se especializar em produtos que têm inovações constantes e que permite países entrarem nesses setores. O Brasil é fruto disso, cara, com o CETEC. Então, e aí vem a questão do papel das universidades, da pesquisa, que também é outro elemento que está sendo destruído. Nós 4 aqui somos professores e sabemos muito bem o que é fazer pesquisa no Brasil, entende? Eu quero aproveitar, obrigado, Wallace, acho que você colocou várias questões que a gente vai explorar mais. Quero aproveitar, agradecer todo mundo que chegou depois e dizer que hoje nós temos aqui um convite especial para quem nos acompanha e gostaria, né, de cursar. Eu e o Paulo desenvolvemos um curso sobre o nosso livro, Brasil, uma economia que não aprende. Eu vou deixar o link aqui no chat para você, apenas para quem tiver interesse em ter mais informações e condições especiais, apenas para vocês aqui que nos seguem, para esse curso que a gente deve lançar nos próximos dias. Ah, então fique ligado. Eu peço para você que já está aqui, se puder, já deixa a curtida aqui na nossa live, já se inscreve no canal, porque isso aumenta a rodagem, faz esse vídeo chegar mais longe. Quem puder também compartilhar nas suas redes sociais, peço esse favor para turbinar aqui o nosso encontro. Paulo, passando para você, que é um grande estudioso
do excelente aluno que o Brasil foi nos anos 90 do Consenso de Washington, né? Tirou nota 11, né? Numa 10 mais um ponto, né? Por esforço e dedicação. E aí estão me perguntando aqui o que é a gente ter uma conta de capital aberta, né? Eu vou explicar rapidinho e te passo para você explicar para a gente por que isso é problemático para um país que quer produzir conhecimento. Tá? Mas abrir a conta de capital, pessoal, basicamente significa você deixar o dinheiro estrangeiro entrar e sair como ele bem quiser. Então, ele pode entrar aqui, passar um dia e ir embora. Ele pode entrar aqui, ficar um ano e ir embora. O problema é que não necessariamente o dinheiro que entra, ele vai para aquelas atividades que a gente precisa produzir, que demoram mais, que envolvem uma maturidade mais extensa, como produzir, né, grandes fábricas, produzir hidrelétricas, produzir usinas, né, eólicas, que muitas vezes tem um tempo de maturação maior. O que significa o tempo de maturação? Você tem que ficar jogando dinheiro no negócio antes de ele dar lucro. Então, você precisa de um investidor que seja comprometido com o bem, com o produto que está sendo gerado, e não apenas com o lucro imediato. Tá? E isso, geralmente, é a mentalidade que está associada ao mercado acionário, que tem o seu valor também, que cumpre a sua função, mas para investimentos de longo prazo, em geral, né, essas pessoas que estão apenas focadas no retorno são impacientes. Então, por isso que a Mariana Mazzucato vem defendendo que a gente proteja, né, a economia da impaciência de investidores que estão apenas focados no retorno imediato. Tá? Mas não acho que o problema acaba aqui. Estou apenas falando da conta de capital, que acaba expondo a economia a essa entrada e saída de capitais muito intensa e acaba sacrificando investimentos produtivos que são muito importantes, inclusive para produzir conhecimento, não é, Paulo? Bem lembrado. Agora, esse seu comentário me fez lembrar da ideia do capital motel, né? O capital motel é aquele que entra, fica um pouquinho e sai, né? Então, Eu peço um minuto de silêncio em homenagem à genialidade do Paulo por essa metáfora. Eu acho que vale um segundo a gente só assimilar essa fala, que cara, realmente... Não tem nada de genialidade, cara. Eu dou aula de economia há 20 anos, assim. Todas as perguntas que existem já foram feitas e já foram respondidas, não por mim, mas por todos os economistas. Então é só uma questão de velhice mesmo, não tem nada de... Eu me lembro aí, minha memória que é de elefante também... Velhice não, Paulo, você é experiente, Paulo, é experiente. Esses dias eu descobri a definição de experiência, é o acúmulo de erros na vida. Mas eu me lembro de uma aula, sei lá, em 2008, que veio essa ideia do capital motel, e é exatamente isso, né? Porque o capital motel, ele não é paciente, né? O capital casamento é paciente, né? Cada vez mais raro de se encontrar hoje em dia, mas as finanças pacientes da Mazzucato tem justamente a ver com essa ideia do timing, do retorno do investimento, né? E se tem um tipo de dinheiro que não é paciente, é o dinheiro nervoso, inclusive é o mercado que eu trabalho, né? Eu falo isso com conhecimento de causa, todo dia eu administro esse dinheiro nervoso, eu sei bem como ele se comporta, né? Então o dinheiro nervoso, ele entra e sai rapidamente, ele entra em países emergentes, fica lá um pouquinho, entra na bolsa, em algum projeto ali, compra título público, derivativos e sai, mas ele não quer compromisso, ele não é comprador de grandes projetos tecnológicos que vão levar tempo, inovações muito arriscadas, né? Por incrível que pareça, o capital de risco, ele odeia risco, né? Tirando os casos extremos de venture capital, que aí realmente os caras abraçam um risco gigantesco, mas eles são ainda uma parcela pequena dos grandes mercados financeiros, né? Os grandes mercados financeiros, eles odeiam risco. Então, a abertura de capital, em geral, ela simplesmente vai produzir volatilidade, ou seja, de repente entra uma enxurrada de dinheiro aqui para comprar títulos públicos, derivativos e ações, e de repente ele vai embora, né? Ele não fez um grande investimento tecnológico, numa construção de uma fábrica no Brasil, que vai demorar anos para retornar, etc. e tal. Vejam que quando a gente fala de tecnologia, que é o tema aqui do nosso papo de hoje, não tem como não falar de risco, porque tecnologia envolve necessariamente risco. Aliás, a inovação tecnológica é o que há de mais arriscado, né? Fazer uma grande inovação tecnológica de fronteira é de um risco, em geral, insuportável, porque a inovação de fronteira, ela é quase uma coisa louca, né? O cara vai fazer um negócio tão louco que a probabilidade daquilo dar certo é baixo, muito baixo. Por isso que o Estado faz. Então, por exemplo, pegar um painel fotovoltaico para colocar uma geringonça em volta do planeta Terra, alimentado por luz solar, que empresa privada faria isso? Nenhuma. Foi o Estado americano que fez isso, né?
A própria vacina do Covid, que a gente estava discutindo outro dia, a mesma coisa. A vacina do Covid, a partir do RNA mensageiro, foi descoberta porque o governo americano, o Pentágono, via DARPA, colocou uma grana gigantesca nessas pesquisas de vacina ultra rápidas, com medo de ataques biológicos depois do 11 de setembro. A origem dessas vacinas ultra rápidas está lá no Pentágono e na DARPA como uma arma de defesa que eles desenvolviam. Nenhuma empresa americana, os caras olharam aqui e falaram, você acha que você vai fazer uma vacina a partir de um RNA? Você vai botar um código genético para mandar o seu corpo produzir um pedaço do vírus? E você acha que isso vai funcionar? O setor privado americano olhou para o governo e falou, vocês estão completamente xaropes, né? Aí o governo americano falou, cara, e tudo bem, eu concordo, mas a gente tem um problema aqui. Se a gente sofrer um ataque biológico, a gente tem 1 mês para desenvolver uma vacina. A metodologia de vacinas tradicional leva anos para desenvolver. Então, o governo americano, vou despejar milhões de umas empresas, talvez vocês tenham ouvido falar, Moderna, todas essas daí que viraram super pop, foram empresas criadas pelo governo americano, com dinheiro público. A Pfizer levou de bandeja também, levou milhões para tentar desenvolver isso. Então, voltamos na coisa de tomar risco. Quem toma risco para fazer o desenvolvimento tecnológico? O grande risco, né, que é o ponto da Mariana Mazzucato, do Estado empreendedor, enfim, que ela só simbolizou isso, claro que muita gente já tinha falado, ela só sistematizou, mas o Estado ele aparece como um grande tomador de risco de inovação tecnológica. No país emergente e pobre como o nosso, ou na China e na Coreia, aí nem se fala, porque a gente está falando do risco de fronteira. Agora, imagina uma empresa que tenta inovar num país pobre e emergente. Imagina uma empresa que tenta competir com as gigantes multinacionais, que já são as detentoras das patentes, das tecnologias, do know-how. Qual é a chance? Qual é a chance de uma empresa brasileira bater uma gigante multinacional, né? Qual era a chance na Coreia do Sul, que fazia peruca de cabelo humano, Wallace, criar uma Hyundai, criar uma LG, criar uma Samsung? Qual era a chance? Zero. Quem criou foi o quê? Foi o PARC. Foi o sistema de articulação Estado-mercado de Chaibol que criou a Coreia do Sul. Não foi a genialidade do presidente lá da Hyundai. Então eu queria destacar esse ponto de tomar risco, né? Tomar o risco tecnológico é muito, 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 muito difícil, né? Ô, André, você me permite fazer uma observação? Que aí... Deixa eu só colocar um negócio, eu te passo, porque eu tenho uma dívida com o Paulo, que ela é maior que acho que é de Botsuana. Não, Botsuana tem a dívida baixa, mas certamente, assim, é nível, né, um país que está devendo tudo, território inteiro com ele, de coisas que ele me pede eu não consigo entregar. E ele me pediu para ele fazer um comentário sobre o Kenneth Arrow, já faz umas 3 semanas. Pô, faz aqui ao vivo, então, que vai ficar... Eu vou fazer ao vivo, e aí depois eu te escrevo, que eu já organizo as ideias. Mas o Arrow, Kenneth Arrow, que é um economista Nobel muito importante, ele nos anos 60 escreveu um artigo em que ele diz que tem um problema essencial no conhecimento, que o primeiro, ele é muito incerto, aí a fala do Paulo. Então é muito difícil você saber quando que vai ter uma inovação. Você tem que ficar investindo, jogando um monte de gente, pensando, sabe, pessoal aí que esse atual governo fala que é tudo vagabundo, porque só fica estudando, sabe, não quer trabalhar, não quer ir lá, né? Só fica estudando. Você põe um monte de gente para estudar a vida inteira, eles ficam juntos, trocando ideias, aquela coisa, mas você não sabe quando vai sair uma ideia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, uma vez que sai a ideia, é difícil de você tirar retorno dela, porque ela é facilmente copiável. Ele tem o problema da apropriabilidade. E o terceiro ponto é que ele tem um elemento de indivisibilidade. Ou seja, quanto que custa para você fazer o primeiro Windows? Primeiro, custa centenas de milhões de dólares, porque aquele monte de gente tem daquela vida boa lá no Vale do Silício, pensando todo dia, trabalhando sábado à noite, né, quarta-feira, do jeito que quer e tal. É caro, a gente pensando. O primeiro custa 200 milhões. O segundo custa quanto? Zero. Terceiro, zero. Zero, porque replicar é muito fácil. A Microsoft, ela inclusive chega e fala para você, não vou nem imprimir a capa, não vou nem fazer a embalagem. Você entra no meu site, você clica e você usa o meu aplicativo na minha nuvem. Né? Ela terceiriza uma série de coisas que ela faria. E você vai lá e usa, né? O mundo, grande parte do mundo utiliza. Então, esses 3 elementos que o Arrow organiza são importantes para a gente entender por que o conhecimento é tão difícil de ser produzido pelo mercado. Primeiro, porque o mercado muitas vezes é impaciente, e segundo, porque o mercado tem um problema de organizar, né, via concorrência, a produção do que a gente precisa no tempo que a gente precisa. Não à toa, as vacinas foram todas produzidas com auxílio de quem? Do Estado.
Você tem ali grandes centros de pesquisa que já têm um conhecimento acumulado e conseguiram converter aquilo a partir do conhecimento acumulado de décadas, gente. Isso aí é coisa que volta ao final do século XIX, né, de décadas de conhecimento para gerar vacina em tempo recorde. Então, com isso, eu queria, Wallace, eu passo a palavra para você, desculpa me estender, mas eu acho que as duas experiências da Coreia e da China mostram situações em que o Estado coordenou a atividade para um novo momento da produção de conhecimento, que não é mais o capitalismo do inventor, aquele que a gente conhece, né, a pessoa que fez. Quem produz conhecimento agora são organizações, são instituições. E a figura dos bilionários contrasta um pouco com isso, né? Não é à toa que você tem alguns bilionários, mas quem produz conhecimento são os grandes institutos. Então, a gente tem a figura na experiência coreana, que teve essa organização estados e esses conglomerados familiares do setor privado, e a China, que centraliza ainda mais, mas centraliza de maneira escalonada, né? Não centraliza absolutamente tudo, mas centraliza aquilo que é essencialmente problema de bem comum. Então, vai lá, Wallace. Não, então, eu queria só tocar um ponto nessa questão de fluxo de capital, porque você tem a abertura da conta de capital que estimula, né, o fluxo do capital de curto prazo, né, que é o investimento em carteira, mas também você tem uma outra dinâmica da conta capital e financeira, que é o investimento estrangeiro, e que em geral, todo mundo acha que todo tipo de investimento estrangeiro direto é bom, né? Quando se fala em investimento estrangeiro direto é bom, ou se fala em investimento estrangeiro direto, todo mundo já levanta a ideia e fala, é bom, porque ele é produtivo. O Kalecki, né, Michael Kalecki, que é um contemporâneo do Keynes, lamentavelmente não é conhecido como Keynes, mas na minha concepção, eu tenho muito mais simpatia pelas ideias do Kalecki. Eu acho que o Kalecki é mais completo, tanto porque ele trabalha, por exemplo, com a ideia do subdesenvolvimento. Ele vai dizer assim, olha, para economias do subdesenvolvidas, o investimento estrangeiro direto é um risco. Porque, veja, ela pode entrar como positivo agora, mas no futuro, se você não tiver regras bem estabelecidas, ela pode gerar um problema nessa economia, com importação elevada, baixo nível de exportação, gerando déficit na balança comercial. Quer ver um exemplo disso? A indústria automobilística brasileira, as montadoras, tem déficit na balança comercial, né? Quando o Fernando Henrique fez o regime automotivo brasileiro e desnacionalizou, quebrou o setor de autopeças, também foi um setor que se transformou em déficit na balança comercial, deficitário, percebe? E aí tem um outro ponto que é problemático, né? Dois, na verdade. Eles arremetem lucro para o exterior, gerando um rombo nas nossas contas lá em transações correntes, e também não transfere tecnologia. Por que eu estou citando isso? Porque a Coreia disciplinou o investimento estrangeiro direto. É aquilo, a gente pode marcar um dia, André, um debatezinho sobre a obra do John Donne, né, que trabalha com o conceito de investimento estrangeiro direto com algumas categorias, tipologias, né, Greenfield, o Cross-Border Mergers, enfim, que é fusões e aquisições, que eu acho um tema muito importante. Mas por que eu quero citar isso? Porque a Coreia, assim como a China, ele disciplina investimento estrangeiro direto. Qual é o setor? Qual é o nível de transferência de tecnologia que tem que fazer? Eu e o Paulo, a gente fez um artigozinho uma vez no blog dele, mostrando como a indústria automobilística, o governo sul-coreano impôs um conteúdo nacional de 80% que a GM não aceitou. E aí, quando a GM não aceitou, quem é que vai aceitar isso? É a Hyundai, financiada pelo Estado, subsidiada pelo Estado. Né? Porque o custo, no curto prazo, e isso é básico, qualquer indústria nascente, o Frederic List, no século XVIII, XIX, né, ele mostrou isso na obra dele já, no Sistema Nacional de Economia Política, que hoje nós poderíamos dizer que é um livro de Sistema Nacional de Inovação. Ele diz, olha, toda indústria nascente, que a CEPAL depois vai reproduzir muito... Ah, garoto, olha aí, ó, isso aí não foi combinado, é espontâneo. Não. É, mas o livro... Só explicar, eles vêm aqui e falam, eu tenho que estudar para as lives, entendeu? Eu estudo, eu leio, porque assim, conversar com eles é muito difícil. Então, por isso que às vezes eu falo que eu tenho que gastar um pouquinho de tudo que eu passei a semana inteira estudando. Mas para concluir meu raciocínio, porque aí vai tocar e o Elias pode explicar essa questão da China com o investimento estrangeiro direto, né? A Coreia, né, percebeu claramente que uma indústria nascente ela não tem vantagens competitivas suficientes para enfrentar a concorrência internacional de economias maduras. E, portanto, ela precisa, sim, de um processo de reserva de mercado, de protecionismo, de disciplinar o investimento estrangeiro direto para transferir tecnologia, porque transferência de tecnologia é transferência de conhecimento. É isso que a gente está discutindo.
E se você deixa em aberto, é óbvio que as grandes empresas internacionais não têm interesse em fazer isso e fazer com que, por exemplo, a Coreia tenha essas empresas competitivas, assim como a China. No dia que a China, né, ultrapassar essa armadilha de dominar o conhecimento, até que a China está oferecendo milhões, viu? Se você tiver algum contato e quiserem me oferecer milhões, eu estou indo para a China, de boa, não tem problema nenhum, eu vou, entendeu? Para poder contribuir para a gente fazer um upgrade tecnológico na China, cara. Eu estou aí, beleza? Não sei falar chinês, mas o mandarim, mas a gente se vira, cara, tá? Por enquanto, você não recebeu proposta melhor, você está indo para Seul, mas eu entendi que você está passando, já que se a China der um vídeo, você vai para a China. Cara. Eu sou uma pessoa fácil para isso, entendeu? Minha ideia é contribuir, já que o governo do Brasil não quer, cara, entendeu? A gente está aí militando, lutando, mas a China, só para falando sério, agora a China eu acho que também tem que me mostra várias questões de formação de joint ventures na China, em que a principal ideia é transferir tecnologia. Quem não quer, cai fora, entendeu? E é assim que tem que fazer, senão o investimento estrangeiro direto se torna um problema para esse país. Elias, acione aí seu microfone. Tá acionado. Deixa eu trazer aqui um outro ponto de discussão, porque eu vou responder essa questão da tecnologia, mas trazendo um outro ponto de análise, que eu já toquei na minha primeira intervenção, que é a questão do planejamento econômico. Um dia me perguntaram o que a China fez, qual que é a diferença entre China e Coreia, China e Taiwan, ou seja, o que a China tem de diferente em relação aos estados desenvolvimentistas do leste asiático. Geralmente é uma pergunta de quem acha que tudo é igual, tudo é japonês, tudo é capitalista, ou seja... Eu demorei uns 1 minuto para responder essa pergunta, porque eu fiz uma outra relação. Por exemplo, o Brasil, na década de 50, a literatura, de forma generalizada, condena as opções que o Brasil fez em matéria de desenvolvimento da década de 50, porque nós importamos o capital estrangeiro, nós trouxemos a indústria automobilística e a opção pela rodovia foi uma opção do ponto de vista estratégico equivocado. Nós deveríamos ter optado pelas ferrovias. Isso é senso comum. Eu não concordo com isso. Aí entra na resposta que envolve a China, a Coreia do Sul, planejamento e tecnologia. Países envolve também a diferença entre capitalismo e socialismo em nível de estratégia de desenvolvimento econômico. Os países capitalistas periféricos, no geral, mesmo aqueles desenvolvimentistas, quando se propõem a planejar o seu processo de crescimento econômico e de desenvolvimento, eles planejam em cima de tendências espontaneamente dadas de fora do país. Tá? Acho que essa é uma marca fundamental que explica por que o Brasil teve que se planejar, né, na década de 50 para aproveitar uma tendência colocada de fora, que é a tendência do automóvel. Não é? Os países socialistas, não. Os países socialistas, eles têm, desde a União Soviética, inclusive, a China ela é uma expressão muito maior desse processo, eles planejam a partir de tendências que eles mesmos criam. Eu acho que essa é uma diferença fundamental, porque nessa discussão rasa de socialismo e capitalismo de boteco, eu acho que tem esse nível de discussão. A China, por exemplo, aí vem uma questão que envolve diferença entre China e Coreia. A persistência da China na propriedade estatal dos grandes meios de produção é o que permite com que a China planeje a partir de tendências que ela mesma vai criando, tá? Então, hoje nós estamos falando de 5G, estamos falando de energia verde, nós estamos falando de uma série de fenômenos aí que a China está alterando o mundo, só que nós não percebemos muitas vezes, né, o caso de nós três aqui, é que o fato da China ter a propriedade estatal dos meios de produção nos pontos estratégicos da economia permite com que ela mantenha uma empresa funcionando fora do sistema de preços durante 20, 30 anos. Então, as grandes empresas de energia verde na China, se você for entrar no site da Sasaki e olhar as empresas, Sasaki é a instituição que controla os ativos estatais, e você vê o ano de fundação das empresas, 1990 e pouco, tem mais de 20 anos, 25 anos, e elas operaram fora do sistema de preços, tecla SAP, com prejuízo, durante 25 anos. Adorei. Isso significa... Espera só um pouquinho, Elias, porque essa também foi genial. Essa foi nível comediante, assim, de síntese. Foi muito bom. Fora da lei do valor, ou seja, não, com prejuízo. Fora do sistema de preço. Fora do sistema de preço. Quando sua empresa der prejuízo, agora do seu amigo, você fala assim, cara, fala que sua empresa está operando fora do sistema de preços.
Lindo, o problema é que não vai ter ninguém para sustentar ela, porque na China, obviamente, é o Estado que sustenta, né, Elias? Ou seja, eu acho que essa é uma diferença fundamental entre capitalismo e socialismo. Né, os americanos podem bancar a empresa, colocar dinheiro e tal, qualquer país do mundo pode fazer isso, mas na escala que os países socialistas fizeram, como a União Soviética e a China, ninguém é capaz. Ninguém é capaz. Eu acho que essa é uma vantagem que eu vou repetir aqui sem ser ideológico, do socialismo em relação ao capitalismo. Posso complementar o que você está falando? Porque isso daí me permite dar um passo aqui, que era o terceiro passo lógico que eu ia dar na minha linha de raciocínio que eu fiquei depois você me retorna para terminar a explicação, viu? Termina, vai lá. Não. Termina. E a China, desculpa, Paulo, só para terminar o raciocínio. Não, eu que tenho que me penitenciar, cara, porque eu estou tentando fazer o esforço de não interromper. Melhorei nessa live, mas não está ideal ainda. Termina, conclui. Agora, a questão é que chega no final da década de 90 e o crescimento econômico baseado na complementariedade tecnológica entre China, Estados Unidos e Japão chegou ao limite. Então, a China toma uma decisão estratégica a partir do 10º Plano Quinquenal, em 2001, de ter políticas industriais proativas, buscando o desacoplamento tecnológico em relação a Japão e Estados Unidos. O 10º, Elias, foi no 10º? Foi no 10º Plano Quinquenal, que é 2001, 2005, que ali surge o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e com o sistema financeiro ele passa a ter bancos de desenvolvimento de longo prazo, voltados à questão da tecnologia, ou seja, o Rangel falava que a questão da tecnologia não se resolve na universidade, se resolve no mercado de valores, né? Ou seja, no mercado de capitais. Então, isso é uma outra coisa que ninguém percebe, acha que é bolsa do CNPq resolve questão de tecnologia de fronteira, resolve só um pouco, mas o fundamental é o mercado de capitais e são os bancos públicos que estão por trás disso. Então, a China monta uma série de marcos, ela constrói marcos institucionais que a possibilitam fazer com que o Wallace preveja que a China vai ganhar a guerra comercial e tecnológica com os Estados Unidos. Né? Ou seja, e hoje a China é o único país do mundo que tem condições políticas de falar que em 2050 ela vai operar com carbono zero, essa coisa toda. Nenhum outro país do mundo é capaz de fazer essa previsão. Não é? É basicamente isso, Paulo. Não sei se eu expliquei aqui alguma coisa, André, mas... Cara, quando eu adoro mergulhar, né? Assim, uma das minhas paixões é mergulhar. E quando você vai mergulhar, a coisa mais legal que tem é você ter uma grande visibilidade, assim, por exemplo, 30 metros, 40 metros, 50 metros de visibilidade. É um negócio maravilhoso. Você vai mergulhar em Paraty, Ubatuba, Ilhabela, é uma droga. Você tem 5 metros de visibilidade. Horrível, não desejo a ninguém. No Brasil só dá para você mergulhar em Recife, que tem uns naufrágios incríveis, visibilidade de 30, 40 metros, tem aqueles navios de roda de pá, já vou falar explicar porque eu estou falando isso, tá? Do século XVIII e tal, e Noronha também nem se fala. Quando eu converso com vocês, especialmente com o Elias falando da China, eu me sinto mergulhando com uma visibilidade de 50 metros, assim, porque eu vejo com uma clareza, com uma transparência, assim, o que ele coloca, que é realmente fantástico, Elias. Então eu te agradeço porque eu não estou podendo mergulhar, mas pelo menos a gente pode conversar sobre China e desenvolvimento econômico, e a minha sensação é o mergulho de visibilidade de 50 metros de visibilidade. Aliás, só um parênteses, André, reforçar o convite aqui para a galera que quiser entrar no grupo VIP que a gente criou para receber notícias do nosso curso, Brasil, Economia que não aprende. Eu estou vendo aqui que a gente já completou 1 hora, que parece que a gente está falando há 10 minutos, mas já passamos 1 hora. Já coloquei o link aqui para quem tiver interesse aqui no chat. Se vocês quiserem entrar lá para receber notícias, é um curso que eu fiz com o André, a gente está gravando já quase 6, 7 meses, e tem 20 horas dessa conversa lá, tá? Então, se você tiver paciência, realmente paciência para ouvir todas essas discussões de desenvolvimento tecnológico e de riqueza das nações, clica aí, entra no grupo VIP. Esse é um grupo que a gente criou só para a galera que segue a gente aqui nas lives, no Twitter, no Facebook. A gente vai dar uma super condição especial de matrícula só para quem estiver lá. Então clica aí. Voltando, Elias, tem o que você falou da socialização, eu acho que é fantástico, porque assim, existe um grande debate especialmente entre os economistas mais ortodoxos e em relação a heterodoxos, que é a questão da onisciência do planejador central. Né? Sempre que você fala de planejamento estatal, planejador central, o típico economistazinho ortodoxo liberal vai falar: mas o planejador central, ele não é onisciente, ele não vai saber
qual é o melhor produto, qual é o próximo produto. Ele, um burocrata lá em Brasília, não tem condições de saber mais do que um empresário o que deve ser produzido, né? Essa é a grande crítica que se faz ao planejamento econômico, né? Que é uma crítica já dos anos 70 e 80. Mas a questão-chave não é essa. A questão não é ter onisciência sobre o que vai se produzir. A questão é quem vai tomar o risco para superar a incerteza para fazer a inovação tecnológica. É isso que, infelizmente, nossos companheiros não conseguem entender, né? Porque se o risco é gigantesco, o setor privado, com todos os problemas que ele tem, e o André destacou muito bem, trazendo aqui o Kenneth Arrow, a gente podia chamar o Paul Romer, podemos chamar até um cara mais ortodoxo que você queira, até ele descobriu que o mercado é ineficiente, tem falha de mercado para inovação tecnológica. Por quê? Porque a iniciativa privada não toma esse risco. Quem toma esse risco é o setor público, que é exatamente o que o Elias está falando. Só que na China isso é feito em uma proporção descomunal, porque o Estado chinês tomou riscos gigantescos, também conhecido como deixar empresas operando fora do sistema de mercado, tendo prejuízo, porque eles tinham uma ideia que aquilo poderia ser útil no futuro. É exatamente isso. Então, é um risco dividido. O banco público, o BNDES, o setor público, ele toma risco em conjunto com o setor privado. Pode dar errado? Pode. E, aliás, na maioria das vezes dá errado. Mas quando dá certo, dá tão certo, que você descobre o quê? Um painel fotovoltaico, você descobre uma vacina para o Covid de um mês, você descobre que você pode fazer uma cidade inteira com ônibus elétrico e com táxi elétrico. Você descobre que você pode fazer uma economia limpa, sem poluição. Então é esse tipo de coisa que a gente está falando, né? E é isso que a China, que a Coreia e até mesmo o Pentágono, se você pegar os 500 bilhões de dólares que o sistema de defesa americano gasta, ele está fundamentalmente tomando risco para fazer armamento. Ele está tomando risco de desenvolvimento tecnológico, de satélite que solta bomba, de avião que é stealth, que foge do radar, que é um risco que o setor privado não toma. O setor privado é um gatinho, coitado. Ele fica lá amedrontado. Então precisa vir o Estado dar a mão, e aí eles tomam um risco e muita coisa dá certo, muita coisa dá errado. Mas é assim que a inovação tecnológica funciona. Então não é o burocrata, o planejador central que tem uma onisciência sobre o futuro e sobre as coisas. É uma questão de divisão de risco, porque o setor privado não suporta carregar esse risco. Não é isso, André? E tem ainda um outro ponto que eu acho que é interessante colocar, que está sendo levantado aqui no chat, que é a importância do mercado de capitais, a importância do financiamento, né? Então eu vou colocar em termos bem simples, para vocês associarem. O mercado acionário, quando você vai pedir para ele, você chegou no banco e falou assim, olha, me dá um dinheiro porque eu quero construir, eu quero fazer uma inovação que vai demorar 30 anos e eu não sei se vai dar certo. O banco fala assim, olha, camarada, eu pego o dinheiro da família aqui, cara. A família deposita aqui e daqui a pouco ela tira. Eu não consigo te emprestar para 30 anos sem ser garantir que você vai me devolver o dinheiro. Né? O cara vai achar que você tá exatamente. Bêbado. Então, em geral, o que acontece? Depois você vai ao banco e vê que o preço, né, a taxa de juros seria exorbitante se o banco fosse te emprestar, porque o risco é muito elevado. Em geral, as pessoas vai lá a empresa, vai para o mercado acionário e faz um crowdfunding. Chega lá para o mercado e fala assim, gente, ó, vou lançar um projeto, eu não sei se vai dar certo, mas entre aí comigo que eu te dou cotas do lucro desse projeto. Conforme ele for gerando resultado, você tem uma cota, uma ação, né, uma participação, e eu vou te devolver. Num Shark Tank em escala muito maior, né? Aquilo é gigantesco, com inúmeras, milhares, milhões de pessoas querendo participar. Por que isso é importante, gente? Porque as apostas que são boas, muitas vezes elas dependem de conhecimento que está disperso na sociedade. Não está aglutinado no Estado. E esse é um dos motivos pelos quais a China também usa muito o mercado acionário. Tem muita coisa que o Partido Comunista não tem como saber, que os burocratas não têm como saber, eles dependem de quem está com o pezinho ali. Muitas vezes, né, Elias, tem um burocrata do partido atuando como facilitador, principalmente das startups, né? Grandes cidades que produzem, né, o que seriam os vales do silício ali da China, que são inúmeros, né? Em geral, você tem alguma ajuda ali do Estado, mas quem está fazendo isso é o setor privado, que está testando aquilo que é novo a partir da estrutura de capital da sociedade. E esse é um ponto importante para vocês sempre terem em mente, né? Às vezes o pessoal aqui pergunta, por que vocês só falam de China? Porque a China é a fronteira dessas tentativas. A Europa está velha, os Estados Unidos não sabem o que fazem, porque eles já passaram por bolhas. Se olha o Vale do Silício, gente, é o que a gente chama de inovação desincorporada. Ela independe do estoque de capital do país. É por isso que tem Donald Trump, porque todo mundo no meio oeste não tem emprego. Mas você está lá produzindo bilhões na Califórnia que só servem para animar uma economia que ela é fictícia, né? Ela não tem a ver, ainda que ela gere recursos, ela não está
caindo para toda a economia. Você vai para a Coreia, para a China chega lá e pega um montão, né, a economia lá, Lewis, com um montão de gente desempregada, e fala assim, mas vai entregar esse produto lá por meio dos aplicativos de entrega. Então a tecnologia ela vai caindo para dentro da estrutura produtiva da economia, onde ela consegue rentabilizar. Por isso que o mercado lá é importante. Tá? Então esse é o papel do mercado acionário, é produzir, aglutinar informação para fazer apostas boas em empresas que gerem retorno. E o papel ali do Estado, a depender da sociedade que a gente está trabalhando, vai direcionando esses esforços por meio de mecanismos fiscais, dando subsídio para determinados setores, protegendo outros, para direcionar a energia da sociedade, né, o capital financeiro e tal, naquela direção. Elias, se quiser complementar alguma coisa, o Wallace também, quero trazer você de volta, você ia comentar mais sobre a Samsung e a LG nesse momento? Não, porque assim, só que porque, dada a sua fala, é por isso que eu acho que é importante regulação no sistema financeiro. Tá? Quando você não tem regulação, você tem uma forte tendência de ir para a questão especulativa, que foi o que resultou a crise de 2008 e aquilo que o Paulo estava levantando. Então, quando você tem uma regulação no sistema financeiro e uma regulação dentro também associada de um projeto, né, de fortalecimento, né, de cadeias produtivas, que é o caso da China hoje, né, é fundamental a questão da associação entre a lógica do processo de formação de capital no sistema financeiro e a transferência disso para o setor produtivo. Né. A Coreia, por muito tempo, por exemplo, os grandes chaibos não podiam atuar no sistema financeiro, porque era um mecanismo, um instrumento político do Estado, né, de coordenar o sistema financeiro, né, para financiar o desenvolvimento via Banco Central e o Banco de Desenvolvimento Sul-Coreano. Só a partir dos anos 80 que os chaibos conseguiram atuar no sistema financeiro. Então, esse é um ponto que eu acho que a China tem um processo de centralização financeira genial, fundamental, para promover um processo de alocação de recursos para o desenvolvimento do país. Então, aí, aproveitando a presença de vocês, professores magníficos aqui, especialmente o Elias em Marx, mas eu sei que o Wallace também é um grande conhecedor de Marx. E eu conheço porra nenhuma, li muito pouco, mas eu acho interessantíssimo. Por exemplo, né? Por exemplo, e aí eu quero aproveitar a aula de vocês. Desculpa, eu preciso fazer o fact-check aqui na hora. Isso é fake news. Ele tem artigos publicados sobre Marx, só para deixar claro. Por exemplo, polemizou com a Leda Paulani sobre isso. Tem um conceito que eu acho maravilhoso do Marx, que é o salto mortal da mercadoria. Né? A primeira vez que eu li isso, eu fiquei fascinado por essa ideia. Que o Marx, e aí eu quero que vocês me corrijam, tá? Porque acho que a última vez que eu li faz bastante tempo. E o Marx diz o seguinte, cara, a pior coisa que o empresário menos quer fazer é dar o salto mortal da mercadoria. O que é o salto mortal da mercadoria? É sair da forma dinheiro líquido, onde ele está seguro, protegido, não tem risco, e entrar na forma ilíquida, que é a forma fábrica, mercadoria, produção, tecnologia, seja lá o que for. Então, o empresário faz isso, claro, porque ele quer, DMD linha, não é isso? Não é MDM linha, é DMD linha. Né? Então, ele quer sair do dinheiro, dar o salto mortal da mercadoria, e ele volta para o dinheirinho dele seguro, com o delta que ele ganhou ali durante o salto mortal. Mas esse salto mortal é extremamente arriscado, né? Que o Keynes, que era um grande rato, ele sacou isso no Marx e ele chamou isso de preferência pela liquidez. Ele falou, cara, você tem um problema de risco aqui que se chama preferência pela liquidez. Então, toda vez que o empresário está com medo, ele foge para a liquidez, ele quer ficar líquido. Ele não quer dar o salto mortal da mercadoria, né, de tomar muito risco. Ou seja, o grande problema dos mercados financeiros muito líquidos, inclusive dos acionários, né, e o Keynes destaca isso, é que eles dão uma porta de saída para você não ficar tomando muito risco, porque você liquida a posição e pronto. Nos sistemas financeiros mais públicos, como você tem, por exemplo, um BNDES, ou a China inteira, ou a Coreia, aí é diferente, porque daí são as finanças pacientes que o André falava, não são as finanças medrosas que fogem para a liquidez rapidamente, né? Então, eu acho que tem esse ponto aí das finanças, né? Que ela, ao mesmo tempo que o mercado financeiro te dá um poder de alavancagem enorme, de acessar milhares de poupadores, de construir uma escala inimaginável, ele também tem essa porta de saída da liquidez que pode ser contraproducente, que são as crises, né? Aliás, Elias, esse é um tema, já meio querendo concluir aqui nossa discussão. Por que na China não tem crise? Fundamentalmente porque os bancos são públicos, e eu queria te ouvir nisso, né? Porque a crise financeira que a gente vê no Ocidente é sempre o quê? É sempre um banco que quebra, né? Uma alavancagem, um processo de bolha financeira,
e uma quebradeira geral, né? Mas, enfim, queria ouvir vocês sobre essas barbaridades que eu falei. Na China não tem crise porque o sistema financeiro é público e o setor de máquinas que produzem máquinas ele é estatal. Né? Então, a superprodução não vai acontecer num país como esse de forma a desequilibrar a economia como um todo. E é o setor estatal que são geradores de ciclos na economia, não é no setor privado. Não é? Então, no fundamental, não existe crise por causa disso. Né? Então, o que acontece é que a China tem... É quase que existe uma regularidade na China, que é o que eu chamo de ondas de inovações institucionais, que ao longo dos últimos 40 anos foram se inaugurando ondas de inovações em que o Estado e o setor privado eles foram trocando papéis da economia. Não é? Mas, de um lado, o Estado foi alavancando sua capacidade qualitativa de intervenção, e quando o setor privado ele aumentou a sua capacidade quantitativa, ou seja, o setor privado aumentou, mas a capacidade de intervenção do Estado é cada vez maior na China, o que eu chamo de inauguração de novas e superiores formas de planificação econômica. Não é? Tecla SAP, né? É uma capacidade maior do Estado intervir com maior rapidez sobre o território, utilizando mecanismos institucionais, financeiros, produtivos. Espetacular. Não, mas acho que essa questão das ondas de inovações institucionais, ele é uma chave explicativa. Então, mas, cara, isso aí é fantástico. Desculpa, eu não vou conseguir cumprir o prometido ou interromper, mas isso é fantástico. Você vai cair, cara. Você vai cair. Tô sentindo... Me derruba aí, você que é o moderador, pode me derrubar à vontade. Tá? Não, tô brincando. Mas a China, ela conseguiu fazer uma inovação orientada ao mercado, ou seja, são inovações altamente úteis e relevantes, mas que não está sujeita a crises, porque os ciclos de inovação ocidentais, eles são muito atrelados a bolhas, especulações financeiras e crises, né? Um pouco da Carlota Pérez, essa é uma referência legal para deixar aqui. Carlota Pérez, né? Ela faz a conexão entre as bolhas financeiras e as grandes inovações, né? E a China meio que conseguiu superar isso, né? Porque não tem a finança privada, né? Então ela tem ondas de inovação orientadas ao mercado, mas sem... Inclusive, Paulo, tem um livro, agora eu não me lembro o nome, mas o Elias abriu o Universo China para mim, que chama China, a bolha que nunca estoura. O que acontece também, André, Paulo, só para encerrar minha participação aqui, não querendo encerrar o programa... Você vai embora? Não, imagina que isso. Não é isso. O Jack Ma... A gente ainda tem que ouvir o Wallace. Tem uma pergunta tranquila para o Wallace responder em 45 minutos, bem fácil. O Jack Ma tá chamando o Elias para jantar. Aqui. Existe um profissional na China, ou uma profissional que é muito bem paga, que é o economista ou o engenheiro de projetos. Ou seja, pessoas que trabalham na execução e elaboração de grandes projetos. Na China, são 2 milhões de pessoas que fazem isso. E essas 2 milhões de pessoas, uma das ocupações delas é perceber qual que vai ser o próximo ponto de estrangulamento da economia, não é? E já propor soluções para esse próximo ponto de estrangulamento. Ou seja, 2 milhões de pessoas fazendo isso. Não é? Ou seja, é o que eu chamo de utilização da razão enquanto instrumento de governo. Né? Ou seja, essa é a chamada forma histórica com a qual o socialismo se apresenta no mundo de hoje. Ou seja, o capitalismo completamente racional, perdido, os Estados Unidos é uma bomba relógio fascista, né? E a China altamente racional, ou seja, não quer dizer que a China não tem contradições, evidente que tem, são milhares, né? Mas eu acho que é basicamente isso, né? Ou seja, esses 2 milhões de pessoas operando na descoberta do próximo ponto de estrangulamento e como resolver isso, né? Isso gera 40 anos de crescimento econômico ininterrupto, né? Adorei essa definição de bomba relógio fascista. Aqui, eu quero só fazer um protesto contra o Wallace, porque ele riu várias vezes com o microfone fechado. E a risada do Wallace já é uma instituição desse canal. É verdade. Inclusive, patentear a risada dele, ela só pode aparecer aqui, Wallace. E nem o McDonald's comprou os direitos do parabéns, né? Então ninguém mais pode, não sei se vocês sabem disso, as pessoas não podem mais em filmes cantar parabéns porque os direitos são do McDonald's, curiosamente. Eu posso fazer só um comentário sobre essa questão, rapidinho, André, antes de você me fazer alguma pergunta, porque o Paulo citou DM de linha, e para o pessoal talvez não tenha muita familiaridade com a teoria marxista, né? Gente, vai dar um festival de tecla SAP aqui hoje, hein? Liga a tecla SAP aí, cara. Aí, eu esqueci. Eu mesmo cometi esse erro, cara. Porque o Paulo, que sempre explica as coisas, ele acabou citando um DM de linha, e para a galera que eu, particularmente, aqui perto de vocês, nunca viu Marx.
entendeu? Porque vocês dominam muito. Eu li muito pouca coisa do Marx, assim. Mas, sabe por que eu estou falando assim? Porque, veja, o DMD tem linhas interpretativas sobre as trajetórias de desenvolvimento da Ásia com a América Latina, que basicamente usam esse arcabouço marxista, o DMD' e o DD', né? Ou seja, o DMD' seria a dimensão produtiva, é o dinheiro que compra mercadorias para produzir um D a mais ali, no final, né? Para ter o lucro, né? De forma simplificada, óbvio. E o financeiro seria o DD', o cara não produz, ele acumula na lógica rentista, só que ali o DD' não significa que esse dinheiro não venha da superexploração da força de trabalho, ele tem uma origem. Mas eu estou querendo citar porque, veja, para muitos autores, a Ásia, quando se internacionaliza, eles dinamizam o DMD', principalmente utilizando os mecanismos de formação da mercadoria para gerar um processo de competitividade extraordinária. Então, a Ásia, para esses, teve uma inserção na lógica de inserção internacional via dinâmica produtiva, subordinando a lógica rentista do DD'. A América Latina é o inverso. Ela pegou o DD', colocou aqui como prioridade, o DMD' ficou embaixo. E aí você tem um processo de inserção, né, subordinado ao rentismo, não financiando o desenvolvimento produtivo de longo prazo. É uma interpretação extraordinária, cara, que é o chamado trade account e o capital account, entendeu? Qual é a referência? É maravilhoso isso daí. Qual é o autor? Qual é a referência? O Ike Green fala sobre isso. Eu já li um texto do professor Ricardo Carneiro, da Unicamp, também, sobre pegando esse arcabouço, entendeu? Depois, se você puder, Wallace, você manda a referência, a gente na descrição do vídeo, para quem for assistir. Tem uma que é do Michael Dooley, né? O Michael Dooley, mas ele é um economista ortodoxo americano, mas ele vai um pouco nessa linha, que ele chama a América Latina de região do Capital Account Regions, né? Que é a região que se integrou no mundo via conta capital, e a Current Account Region seria o Sudeste Asiático e tal. Isso. Também. Michael Dooley, tem uma série de papers, mas ele bem de uma literatura bem ortodoxa, tipo o Ike Green, né? Mas eu acho porque, assim, por exemplo, o N ali, a mercadoria, envolve muitas questões. Por exemplo, a reforma trabalhista é um desses elementos. Você faz uma reforma trabalhista com o discurso de reduzir custos, que vai gerar investimento e vai gerar mais empregos, que, na verdade, você acabou precarizando a condição do mercado de trabalho no Brasil, no caso brasileiro, e não também estimulou a dinâmica do investimento. Portanto, você não teve um upgrade na estrutura produtiva do país, né? A Coreia, por exemplo, tem uma mão de obra por hora 3 vezes mais cara do que o Japão. Não sei se você sabe disso. O salário hora na Coreia é 3 vezes mais caro do que no Japão, entendeu? E assim mesmo, a Coreia é um país altamente competitivo. E porque não é a questão do salário que vai determinar a competitividade do país, é só a estrutura produtiva. Não, e você pode fazer uma conta rápida do que os economistas chamam de custo unitário de produção, que é o salário dividido pela produtividade. Então, a Alemanha tem os maiores salários do mundo, mas tem a maior produtividade do mundo. Beleza. A Coreia tem os salários explodiram, só que a produtividade é gigantesca. A China também, os salários têm crescido muito, só que a produtividade também. Agora, no Brasil, a produtividade só cai. E aí a gente corta salário e ainda assim não tem competitividade, porque a nossa produtividade desapareceu. O nosso sistema é horrível. Um camarada que conhece bem a teoria marxista é o Jones Manuel, cara, que é amigo do Elias. Inclusive está aqui assistindo. Grande amigo do Elias. Ele conhece bem e divulga bem a teoria marxista, entendeu? Como toda teoria, você tem as divergências, que é algo absolutamente saudável nas ciências sociais, né? As divergências de ideias, de entender as correntes de pensamento. Mas ele é um cara que divulga, que trabalha muito bem as teorias, e o Elias conhece muito bem o Jones. Não, o Jones é uma figura absolutamente brilhante, eu gosto muito dele, e cumpre o papel para a divulgação do marxismo. Além de ele ter um profundo conhecimento da teoria marxista, ele é uma figura fundamental hoje no Brasil para a divulgação do pensamento de Marx, né? Ou seja, é uma figura que tem o meu total respeito e carinho, inclusive, pessoal. Ele um dia estará aqui, a gente vai conseguir convencê-lo a vir aqui. O problema é que tem capitalista, meio mais ou menos, e um comunista, então ele vem pelo Elias. Não, mas se o Elias estiver aqui, já garante. Deixa eu só entender a categoria que eu... Tô brincando, cara, tô brincando. Eu tô zoando. Não, mas você pelo menos deixou o microfone aberto com a risada. O pessoal já tá... Boa. Olha lá. Pessoal, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês dessem uma última palavrinha sobre um país, eu não sei se vocês conhecem, chamado Brasil. Porque a gente falou muito pouco dele, né? Então, como que a gente vê, né, a partir da visão de vocês, o problema tecnológico brasileiro, na visão de vocês, eu sei que tem vários desafios, mas na visão de vocês, qual que é o desafio central
para a gente conseguir embarcar nessa nova rodada que a própria Carlota Pérez chama agora, né, de uma era de ouro que está se abrindo. A gente teve um ciclo que culminou com a crise de 2008, né, com muita especulação, uma bolha e tal, e a gente teve 10 anos de recessão associada à emergência de movimentos extremistas, que é exatamente o que ela define, né, no ciclo dela. E ela fala, olha, agora é uma era de tecnologia desincorporada, desmaterializada, para a gente respeitar os limites do meio ambiente, e onde vocês veem que o Brasil conseguiria se inserir como bons economistas, supondo que todos os problemas políticos estão removidos. Fazendo essa leve suposição, porque aqui é a pergunta teórica do ponto de vista da política econômica, mas assim, onde vocês acham que a política industrial deveria focar para engrenar nessa suposta, né, era de ouro nova aí da tecnologia? Quem quiser, tá aberto. Posso começar? Não, eu tô meio intimidado com as Pode, Paulo, vai lá, imagine. É de casa. Cara, eu acho que o Brasil, ele, por mais, né, que a gente seja pessimista, e obviamente que a situação justifica esse pessimismo, né, especialmente em termos do governo que a gente tem, das ideias que tomam conta do Brasil hoje, mas acho que o Brasil ele tem um potencial absurdo, ele tem ainda um estoque de conhecimento, um estoque tecnológico que muitos países pobres e emergentes sonhariam em ter, né? O Brasil ainda tem instituições como o BNDES, os quadros que a gente tem, todos os ministérios, quer dizer, o Brasil avançou demais em termos de capacitação do nosso funcionalismo público, um pouco na linha do que o Elias fala, né? Então, acho que o que faltaria mais para a gente é um governo que botasse isso tudo para andar, e claro, está longe de ser simples, né? O governo não está no vácuo, né? Ele representa forças e interesses. Então, eu acho que nesse sentido eu queria deixar aqui uma palavra de otimismo, e o lugar óbvio, né? Hoje eu estou contaminado porque eu fiquei assistindo esses vídeos da China, de Tianjin, das energias verdes, do painel fotovoltaico, assim, lugar óbvio para o Brasil investir, né, é a parte de energia verde, né? Assim, o Brasil é uma vantagem comparativa ridícula que o Brasil tem e que ele não utiliza porque ela precisa ser construída, né, que é o desenvolvimento industrial e de exploração de energias verdes. E claro, o potencial hidráulico que está aí, que já foi herdado, é só um exemplo absurdamente evidente disso, né? Vou dar um caso bem prático e concreto para amarrar tudo que a gente falou aqui na discussão de hoje. Os parques eólicos do Nordeste, que eu sempre falo, estão tentando me derrubar aqui. Os parques eólicos do Nordeste, né? Hoje a gente tem 10% da energia no Brasil já é produzida com parques eólicos no Nordeste, né? Não é que venta muito lá no Nordeste porque eles colocaram ventilador lá. Na verdade, os ventiladores estão lá porque vêm os ventos do Alísio e movimentam já 10% da energia do Brasil. Quem fez isso? Quem tomou esse risco? Quem tomou esse risco foi fundamentalmente o BNDES. O BNDES colocou milhões e milhões e milhões de reais em projetos de infraestrutura para desenvolver parques eólicos no Nordeste. O setor privado estava meio com medo disso. Falou, puta, você vai colocar turbina eólica no Nordeste, fazer energia elétrica? Fiquei com medo. O BNDES chegou lá e cacifou, falou, não, vamos fazer. Parque eólico é um risco que vale tomar, nós estamos aqui no BNDES para fazer isso mesmo. Tomou, deu certo, hoje a gente produz mais energia eólica do que Itaipu, no Nordeste, com parques eólicos, e o BNDES ainda deu outra catapultada, e ele falou, e digo mais, ainda vou financiar empresas brasileiras que queiram produzir turbinas eólicas, e ele abriu um programa de financiamento com conteúdo nacional, que levou a WEG, que é a grande empresa tecnológica hoje do Brasil, a produzir turbinas eólicas. A WEG comprou, inclusive, empresa nos Estados Unidos e na Europa. Hoje ela está entre os 5 maiores players do mundo de produção de turbinas eólicas, e ela é uma das grandes abastecedoras, junto com os dinamarqueses da Vestas, com os espanhóis, que eu não me lembro o nome agora, que também tem parques eólicos infinitos lá naquela região de Zaragoza e tudo mais. Então tá aí um belo exemplo. Por que a gente não poderia ter 30%, 40% da energia do Brasil com parques eólicos? Por que a gente não poderia ser o líder de produtor? Olha a vergonha, a Dinamarca é o líder mundial de produção de pás eólicas. Dinamarca. Tem 3 milhões de gato pingado lá. Dinamarca. E a China já está na cola. Mas enfim, só para deixar esse exemplo de um potencial absurdo que a gente tem entre milhares de outros. É isso. Elias? Eu não sei se não é nem uma questão de concordar ou discordar do ponto que você coloca, que o Paulo coloca. Existem duas categorias. Também, tá? Não tem problema. Não, claro, pô.
existem dois pontos, duas categorias fundamentais do projetamento, que é custo e benefício. Eu observo esses dois pontos, essas duas categorias, e faço uma outra síntese delas. Existe o custo-benefício empresarial e existe o custo-benefício social, tá? Então, quando eu olho para o Brasil, ou seja, dado o fato da questão do poder ser resolvido, nós mudamos os marcos institucionais, acabamos com as metas de inflação, com o tripé macroeconômico, com a LRF, com a Lei 8666, ou seja, tudo isso nós colocamos para trás. Nós abrimos e nós inauguramos marcos institucionais dignos do Estado desenvolvimentista. Feito isso, acho que o desafio nosso, pessoal, não está somente na busca por maior complexidade produtiva. Eu acho que o desafio imediato nosso é gerar 20 a 30 milhões de empregos no Brasil. Tá? E como fazer isso? Nós temos que solucionar, aí tem que voltar no Rangel, no final da década de 70, e solucionar a questão das infraestruturas estranguladas no Brasil. Ou seja, o Brasil, por exemplo, ele tem... Salvador, por exemplo, 50% das pessoas em Salvador moram em favela. Aqui no Rio é mais de 30%, não é? Ou seja, existem pontos de estrangulamento da economia que precisam ser resolvidos. E é o típico de investimento que vai gerar milhões de empregos. Mas qual que é a capacidade produtiva instalada para se resolver isso daí? Aí entra uma outra questão, eu particularmente, não é uma visão radical de esquerda, não é nada disso, é uma questão de entender o que é, como funciona a cabeça das classes dominantes brasileiras. Eu não acredito que exista no Brasil uma classe dominante disposta, vamos dizer assim, a montar uma indústria mecânica pesada, a retomar todas aquelas indústrias que a Lava Jato ela colocou para trás, não é? Aí vem aquela questão do Brasil ter ou não a burguesia nacional. Eu nem entro nessa questão. Eu acho que para ter desenvolvimento basta ter uma maioria política para isso. Porque o resto o Estado acaba fazendo, pode montar empresas, complexos industriais. Então, o desafio nosso, André, Paulo e Wallace, é a busca imediata de... Aí eu falaria isso para o Ciro Gomes, para o Lula, para qualquer um, o seguinte, como iremos gerar... Não, como vamos gerar 20, 30 milhões de empregos no Brasil? As pessoas estão passando fome, não é? Então, muitas vezes, a gente, quando fala, Paulo, né, não é o teu caso, ninguém aqui, a gente está falando, às vezes, muito, muito pela ótica do empresário, né? Ou seja, pessoal, eu olho pela ótica do trabalho também, entendeu? Ou seja, claro. Colocar 30 milhões de pessoas no game, entendeu? Acho que essa que é a questão fundamental hoje. Para isso, retomar, desatar o nó das infraestruturas urbanas e nacionais que estão estranguladas, né? Enfim, não, e a parte de saneamento, você nem mencionou a parte do saneamento. O saneamento é ridículo. Saneamento, por exemplo, Xangai, o metrô de Xangai é da década de 90, mas a inauguração dela, do Brasil, é 75 com São Paulo. Xangai já tem uma malha metroviária 7 vezes maior do que São Paulo. Não é? Ou seja, nós temos que aumentar em 7 vezes a malha metroviária de São Paulo, fazer o metrô do Recife, o metrô de Manaus, ou seja, espalhar isso pelo Brasil. Né? E isso é geração de emprego, né? Enfim, é basicamente essa a questão que eu queria colocar, que é resolvido o problema político, o primeiro ponto a ser atacado é a questão do emprego e a questão da valorização do trabalho do Brasil, né? Eu acho que a complexidade econômica, o galgar, isso que o Paulo fala, né, que é dar um salto na escada tecnológica, eu acho que isso eu vejo, desculpe, como segundo plano. O primeiro plano é colocar comida na boca das pessoas, sabe? Você dá 3 refeições ao dia para elas, opção de lazer. Eu penso dessa forma, né? Enfim, é isso. Isso, inclusive, volta ao problema, né? A crítica que o Furtado fez ao modelo de substituição de importações, quando ele começou a notar que não estava gerando os empregos necessários por conta dessa diferença de tecnologia, de onde ela foi criada para onde ela está sendo aplicada. Né? Principalmente esse era um dos pontos de discordância dele com o Douglas North. Aliás, um dos pontos de concordância dele com o Douglas North na questão do Nordeste, que era como empregar todo mundo. Né? Então, não adianta você trazer uma tecnologia que não vai gerar. Por isso, a minha pergunta de como fazer essa entrada com todas as restrições, não apenas as tecnológicas, mas também as sociais, para gerar um modelo, né, mais estável. Wallace Moreira. Cara, assim, eu acho que tem muitas questões, assim, do ponto de vista de... Vai pegando Marx de novo, né, de superestrutura e infraestrutura, né? Tem questões institucionais, políticas, e também tem questões de superestrutura, né, para serem resolvidas, do ponto de vista de estruturas econômicas que a gente precisa resolver. Né? O Brasil é muito complexo e não existe receita de bolo para isso. Né?
A complexidade é muito grande. Agora, eu acho que um dos elementos fundamentais que nós temos é que nós temos a quarta maior população do mundo, cara. É o quarto maior mercado interno do mundo em termos potenciais. Ou seja, a gente tem tudo para ser uma nação que tem como principal elemento dinamizador do seu crescimento o mercado interno. É diferente, por exemplo, da Coreia do Sul, que necessariamente, né, posteriormente, depois de fortalecer sua estrutura produtiva, foi buscar o mercado internacional e tem 40% da sua demanda agregada do seu PIB determinado pelas exportações. Nós não precisamos disso. Não estou dizendo que a gente tem que abdicar de inserção internacional e exportação, não é isso. O que eu estou dizendo é que antes de eu pensar nisso, eu preciso, né, necessariamente fortalecer meu mercado interno. Entende? Nós tivemos uma curta experiência de crescimento econômico com distribuição de renda, com todos os erros, cara, sabe? Que eu não estou aqui advogando em nome de partido nenhum. Eu estou dizendo que nós tivemos um período recente. Deixa eu citar uma coisa. As pessoas queiram ou não. O segundo mandato do governo Lula é o único governo no Brasil, pós-anos 90, que tem uma taxa média de crescimento acima do que a taxa média de crescimento da economia mundial, que é de 4,2% e o mundo cresceu 3,8%. Beleza? É o único governo pós-anos 90 que apresenta uma taxa média. E aí, vejam, o que foi que aconteceu nesse segundo mandato? Investimento, crescimento do investimento público, políticas sociais, direitos trabalhistas em pleno vigor, com taxa de desemprego se reduzindo, aumento do salário mínimo acima do nível de inflação, aumentando o poder de compra, fortalecimento de empresas nacionais. É um indício de que nós temos elementos para poder retomar isso. Quando eu estava fazendo minha monografia de conclusão de curso ainda, eu li um trabalho do IED que eles usavam um termo... Wallace. Oi, Elias. O problema é que a demanda vazou para fora, né? Não, então, Elias, mas veja, nós temos, a minha questão, não estou dizendo, é isso, eu não vou entrar nas questões e críticas que eu tenho a fazer, eu estou dizendo que nós, com todos os erros, com todas as críticas que a gente possa fazer, nós temos, cara, sabe, é possível crescer distribuindo renda. O Paulo Cavalcante, que é um amigo nosso em comum aqui, né, lá no nosso grupo que a gente discute, uma vez eu fiz um projetozinho, né, participando aqui de um consórcio do Nordeste, para pensar em políticas industriais, e aí a questão que ele levantou é que o André colocou, olha, já está muito claro que a gente não pode ficar pensando em indústria sem os impactos sociais que ela pode gerar, principalmente no emprego. O Furtado, no livro dele, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, ele dizia assim, olha, eu não posso ficar importando tecnologia de um país, entendeu? Dado que a minha estrutura social, econômica, né, e o meu mercado de trabalho é diferente, porque senão você pode gerar uma crise social. Eu tenho que pensar em inovação local, no desenvolvimento do sistema nacional, regional, local. Então, eu acho que, por exemplo, nós temos, sim, elementos claros de que dá para fazer isso, dá para retomar, mas passa por um processo político, acima de tudo, não é apenas uma questão de propor uma ideia e um projeto. Eu, particularmente advogo, né, claramente, que uma das primeiras questões que, quando a gente tiver um governo que não seja este, é que revogue a reforma trabalhista. É acabar com a reforma trabalhista, voltar a dar os direitos dos trabalhadores como... Aí você pode dizer assim, mas não dá certo, dá porque na Coreia está dando. O meu segundo pai da Coreia, o presidente Moon, entendeu? Ele está retomando os direitos trabalhistas. Seu pai vai ficar com ciúmes, cara, não deixa ele saber disso, não. Eu sou um cara Eu vou pegar a foto do Kim Il-sung. Vocês querem que eu pegue a foto dele? Pega, vai lá. Pega lá, vamos fazer uma homenagem a ele. Vamos. Em homenagem ao que aconteceu no Capitólio americano, vamos fazer uma homenagem à Coreia do Norte. Mas assim, André, só para finalizar, a Coreia está mostrando que é possível retomar os direitos trabalhistas pensando no bem-estar da sociedade, dos trabalhadores, em elevar renda. Então, eu concordo plenamente com Elias, cara. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que superar uma problemática social com a taxa de desemprego que ultrapassa 20%, com o crescimento da pobreza, da miséria, onde R$600, cara, né? Onde, por exemplo, saiu uma reportagem em que as pessoas comer carne, cara, e cozinhar comida no fogão é luxo no Brasil, cara. Isso não é possível, André. Não dá para viver e conviver com a realidade dessa e achar que isso é natural, que isso é apenas uma lógica de meritocracia, de escolhas da pessoa, né? Isso é resultado de política pública, cara. Quando os caras, para finalizar de verdade agora, quando os caras lá na ditadura militar defenderam... desculpa, cara. Quando os caras lá na ditadura militar defenderam a política de concentração de renda, principalmente contendo o salário, a pobreza não cresceu do nada. Foi uma decisão política, cara. Política, entende? Elias, você nunca precisa pedir desculpa. Você fala o quanto você quiser. Fala lá, Elias. Uma coisinha só. Cada vez que o Wallace fala do parque, eu vou fazer assim, ó. Colocar isso. Não, porque... Liga a tecla saber, as pessoas não conseguem... Não conhecem quem põe a legenda aí. Põe a legenda. Explica aí. Kim Il-sung, ele é o
Ele é o líder da Coreia libertada da ocupação japonesa, ou seja, ele é o herói nacional. Ele é o herói nacional da Coreia, ou seja, ele é o libertador da Península Coreana, né? Então, aliás, cada vez eu recomendo. Eu assisti no Netflix, maravilhosa. Não sei se vocês já viram a Segunda Guerra Mundial em cores, que eles fazem 10 episódios contando a história. Puta, a parte do Japão ali, da invasão da China, da Coreia. Puta, cara, assistam. Segunda Guerra Mundial em cores. São 10 episódios, assim. Daí, ao invés de você ficar assistindo essa imprensa comum aí que só fala besteira, liga no Netflix e assiste o Guerra Mundial em cores. Fantástico. Eu falo isso porque a entidade política que representa a historicidade do povo coreano é a República Democrática Popular da Coreia, ou seja, a vulga Coreia do Norte, né? O Wallace não concorda comigo, mas... Rapaz, o pior é que ele até concorda. Eu concordo, cara. É aí que tá, você sabe disso. Ô, André, deixa eu só... Cara, eu juro, peço desculpa. Tem uma questão agora mais do ponto de vista que a gente tá falando de conhecimento, tá? De inovação, que era esse o termo. Mas eu sou partidário de uma corrente que eu tenho estudado muito, de que o Brasil tem que focar numa estratégia de investimento em setores considerados de curto prazo, que tem uma capacidade de um processo de transformação, que a Carlota Pérez também defende, porque abre janelas de oportunidade, né? E o Brasil tem uma empresa capaz de fazer isso, que é a Ceitec. A Ceitec, este ano, eu li lá no site dos caras, eles superaram, né, o planejamento com um lucro de 15%, de 15 milhões, diversificando segmentos, inclusive né, fazendo vendas para a área de saúde e logística. Então, cara, a gente tem empresas, nós temos possibilidade de retomar isso, entende? E eu acho que, Wallace, um pouco do que está na base aqui, né, que nos une, é exatamente essa vontade de compreender os problemas, a despeito de onde a gente parte teoricamente, a despeito do nosso entendimento político, da nossa formação pessoal. Eu acho que esse pluralismo que enriquece, é isso que a gente tem que fazer mesmo. Às vezes eu vejo que a gente fica um pouco assim, acanhado de discordar, mas é para discordar mesmo, porque se tiver diferença, a gente precisa trabalhar essas diferenças aqui para entendê-las, né? Então, eu quero deixar claro para todo mundo que está nos assistindo aqui, que o nosso propósito aqui não é fazer apologia de nada. Nosso propósito é observar as experiências dos países e parar de comprar baratinho, né, a narrativa que vem de outros países, como se isso fosse encaixar para a gente de maneira direta. Isso é algo que é essencialmente furtadiano, rangeliano, que olhe para a sua experiência histórica, entenda o que determina a produção, o que determina a sua estrutura econômica e social e desenvolva um projeto adequado à sua experiência. Senão a gente fica se perdendo em narrativas que vêm de outros lugares e a gente não consegue pensar o nosso projeto. Tá? Então é isso que nos move aqui, e nesse sentido eu reforço novamente, para quem chegou agora, para quem não viu, nós temos um curso, eu e o Paulo estamos lançando nos próximos dias, existe um grupo VIP, para quem tiver interesse em conhecer mais informações sobre ele, eu vou deixar novamente o link aqui no chat, é só para quem quiser conhecer, condições especiais que a gente vai oferecer para quem nos acompanha, para fazer esse curso, que foi, inclusive, pedido também por quem nos apoiou na produção do livro. Tá? E com isso, eu quero deixar muito claro, apesar de eu nem sempre colocar as minhas posições, né, nesse ponto específico, acho que eu já falei bastantes vezes, né, para falar o português correto, que eu acho que o Brasil tem, de fato, uma janela de oportunidade, que é aproveitar sua base material já existente com setores que têm um potencial elevado, mas com a restrição suprema do emprego. A gente só pode gerar atividade econômica que gere emprego para a população. Não se esqueçam, a gente tem 30 milhões de pessoas que não estão enriquecendo o universo que as gerou, que estão fazendo, para usar o termo do Furtado, que não estão fazendo as atividades que elas poderiam fazer, desenvolver, contribuir com a sociedade. 30 milhões de pessoas não é nunca, e jamais será pouca gente. Então, pensar um projeto que não dependa apenas do mercado para resolver esse problema é inevitável. E aí, a ideia de a gente falar de projetos de experiências de outros países é se inspirar para conseguir avançar, então, em cima disso. E aí, aproveitando para finalizar, aqui eu tenho duas mensagens. A primeira é uma novidade que vai ocorrer aqui no canal. A partir de quinta-feira, nós estreamos um novo quadro. Daqui a pouco isso aqui vai virar uma televisão, quase um rádio, que é o quadro dos Maus Samaritanos, em que eu, a Carolina Alves e a professora Fernanda Cardoso
vamos discutir todas as dimensões da colonização e descolonização do pensamento e das experiências de desenvolvimento. Então, inevitavelmente, vocês, Paulo, Wallace, Elias, vão aparecer lá, né, em momentos diferentes para a gente... Bom prazer, inclusive fazendo justiça à presença feminina, porque a gente está muito machista aqui nesse encontro de domingo. Então, essa é uma maneira de equilibrar um pouco, né? Então, a gente vai ter, essencialmente, mulheres tocando essa live, mas, né, a ideia é que a gente sempre tenha pessoas que consigam contribuir com a gente, né, trazendo, enriquecendo essa diversidade, não apenas de gênero, né, diga-se de passagem, não apenas de gênero. Então, com isso, eu quero finalizar com o último comentário, que não podia deixar de ser a nossa poesia, né, para a gente terminar em alto astral. E aí eu trouxe aqui uma poesia do Manuel de Barros, que por algum motivo eu tive essa inspiração hoje, e essa poesia, ela tem 8 páginas, podem ficar tranquilos, eu vou ler só a primeira, tá bom? Então ela se chama Uma Didática da Invenção, né, como a gente está aqui discutindo. Maravilhoso, Didática da Invenção. A Didática da Invenção. Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber que o esplendor da manhã não se abre com faca, o modo como as violetas preparam o dia para morrer. Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos? Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação. Que um rio que flui entre 2 jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre 2 lagartos. Como pegar na voz de um peixe? Qual o lado da noite que umedece primeiro? Etc, etc, etc. Desprender 8 horas do dia ensina os princípios. Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia. Ou uma gravanha. Usar algumas palavras que ainda não tenham idioma. Repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. Queridos, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Wallace, Paulo, Elias, como sempre, acho que foi muito acertada essa nossa decisão de vir aqui falar. Como vocês veem, a gente não falou quase nada, né, do que a gente queria falar. Então, vai toda ter vez a gente tenta 1 hora, toda vez a gente tenta 1 hora e dá 2 horas. Toda vez a gente começa lá e fala, vai demorar 1 hora. Já estamos aqui 2 horas de novo. Pois é, eu ia comentar isso justamente, cara. A ideia era só 1 hora, já tem 1h50 quase, né? Mas é assim mesmo. O dia que a gente não tiver assunto, a gente faz em meia hora. Aí acaba. Boa, Elias, valeu, muito galera. obrigado, viu? Quiser dar um tchau aí pra galera, fica à vontade. Foi ótimo, cara. Ótimo encontrar vocês. Vai lá fazer a janta pro Jack Mar, cara. E ó, quinta-feira de manhã, aguardem aí pelas notícias, entrem lá no nosso grupo VIP, vou deixar aqui de novo, quem tiver interesse, quinta-feira de manhã, um novo quadro aqui do canal, Os Maus Samaritanos, para a gente discutir desenvolvimento com a Fernanda Cardoso e a Carolina Alves. Show. Um grande abraço, gente, fiquem bem, muita Valeu, galera. Obrigado. excelente semana para todo mundo. Valeu.